Olá! A violência nas escolas levou à criação de um programa que reúne diversas instituições, entre elas o MPMG, com base nos círculos de justiça restaurativa e de construção de paz mediadora. E é sobre isso que eu converso neste TVMP Entrevista com a Raquel Aline Ramos Mota, que é terapeuta ocupacional, especialista e mestre em neurociências, facilitadora de justiça e práticas restaurativas e cofundadora do Centro ABA, de Justiça Restaurativa e Comunitária. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada pelo convite, Laura. Bom, Raquel, a escalada da violência nas escolas nos últimos anos, né, com casos de estudantes, adolescentes promovendo ataques a alunos e professores, levou o MPMG e órgãos de segurança a criarem um grupo de intervenção estratégica de enfrentamento da violência extrema nas escolas do Estado. E a cada novo episódio, que não é exclusivo aqui de Minas, claro, a população, e principalmente os professores, pedem por polícia dentro das escolas. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, se ainda é tempo de reconstrução de paz por meio de mediação e justiça restaurativa. É um grande desafio, né, Laura? Respondendo, acho que a primeira pergunta, acho que sempre é tempo, né? Nós somos seres complexos, estamos em constante processo de evolução, então acho que sempre é tempo para a gente repensar, né, o nosso modo de vida, em sociedade, mas para a gente não banalizar muito, né, assim, ou romantizar essa concepção do que a gente está buscando quando a gente fala de paz. Eu acho que é importante trazer algumas conceituações, né? Ou pelo menos que a gente flerte aí com algumas percepções para a gente ampliar um pouco, né, esse diálogo. Acho que o primeiro ponto, o que a gente está falando quando a gente fala sobre paz, né? E acho que algumas distinções são importantes da gente fazer. Paz, conflito e violência são questões completamente distintas. É muito comum que as pessoas confundam conflito com violência, mas isso não necessariamente, eles não são semelhantes, na verdade eles são muito distintos, né? O conflito ele carrega uma natureza dual. Se a gente está diante de um conflito que ele não é olhado, que ele não é tratado adequadamente, ele pode culminar numa violência, mas ele em si não carrega a possibilidade de ser violência. Tá? Um conflito olhado, com cuidado, com atenção, ele pode nos fornecer informações importantes para a gente construir novas formas de nos relacionarmos. Então, o conflito em si, ele carrega essa natureza dual e ele não é violência. Então, quando a gente fala da violência em si, muitas vezes ela se dá por uma escalada do conflito, né? Conflitos que não foram olhados, que foram tamponados, que não foram tratados, eles vão se acumulando e isso pode culminar numa violência, né? A gente está falando de violência enquanto algo que objetifica. Então, violência é aquilo que desumaniza o outro. Então, eu passo a olhar para o outro e não perceber mais a humanidade dele. E aí, o que seria paz? A paz não seria uma ausência de conflito, ela seria a ausência de violência. Então, quando a gente fala dessa construção paulatina de paz, o que a gente está falando é de uma construção onde a gente tenha espaços de resgatar a nossa humanidade e deixar de objetificar as pessoas e as relações, porque é isso que é a violência em si, né? Isso é ensinado nas escolas. Isso né? é ensinado. O que está acontecendo com nossas escolas? Ou com as famílias, né? Sim. Desses alunos que vão para as escolas sem saber como resolver seus conflitos. Sim. Eu acredito, e aí eu vou trazer aqui uma citação do Marshall Rosenberg, que é quem cunhou o termo comunicação não violência, né? Não violenta, que eu acho que hoje está bem difundida essa literatura, as pessoas têm acesso, mas ele vai falar uma coisa muito interessante, que a violência ela nada mais é do que uma estratégia para cuidar de algo que é muito importante para a gente. Então, enquanto seres humanos, nós temos necessidades humanas básicas, né? Pertencer, sermos reconhecidos, amados, aceitos. Muitas vezes, para atender essas nossas necessidades, nós lançamos mão da violência. Então, o que eu acho que pode estar vindo a acontecer é que a gente tenha esvaziado os espaços de construir novas estratégias que não a violência, para olhar para isso que é muito importante para a gente. Então, com isso eu quero dizer que a gente precisa talvez repensar mesmo como tem se dado essa educação, como tem se dado a relação. Muitas vezes quando a gente está na escola, isso fica muito palpável, a relação que se estabelece entre professor e estudante, a relação que se estabelece até hierárquica dentro da escola, muitas vezes ela desumaniza.
E quando a gente tem desumanização, é muito difícil da gente conseguir sustentar relações saudáveis nesse espaço. Então, eu penso que enquanto sociedade, talvez a gente precise repensar o nosso modo de se relacionar e resgatar um pouco de aprendizados de povos ancestrais, povos originários, que desenvolveram mecanismos muito sofisticados de olhar para os seus conflitos. Haja vistas, são comunidades e povos que não têm as mesmas estruturas que a gente tem em termos de cárcere, né, e de outras tratativas de conflito. Eu acho que uma das sabedorias que esses povos, essas comunidades ancestrais e originárias trazem para a gente é que não é possível perder ninguém. Todas as pessoas são igualmente importantes e trazem contribuições únicas para o nosso modo de viver comunitário, né? Então, perder alguém implica em colocar em risco também a sobrevivência dessa comunidade. Então, a gente não pode perder ninguém. E se a gente não pode perder ninguém, a gente precisa rever como a gente se relaciona de forma a incluir todos e todas. Então, eu penso que talvez a educação possa trazer mais isso para a pauta, né? Não só a educação formal, mas a informal também. Explica para a gente o que é essa tal justiça restaurativa e como é que ela tem sido aplicada nas escolas contra a violência. Sim. Acho que é importante localizar que a justiça restaurativa é um campo em construção, ela é muito recente. Se a gente começar a pensar assim, de que data que a gente está falando década de 70, mas mais especificamente década de 90 para cá. Então, por conta de ser tão recente, é um campo em construção, a gente está o tempo todo revisitando e reconceituando justiça restaurativa, de modo que hoje a gente tem várias concepções. Porque é um campo que começa pela prática, então a prática antecede a teoria. Então, por conta disso, uma prática que já vem sendo construída, ela vai acabar culminando mesmo numa necessidade de revisitar o conceito. Mas eu gosto de algumas conceituações que talvez resgatam essa ancestralidade, né, do que a gente está falando de justiça restaurativa. A Johanna Turner, ela vai trazer uma concepção que eu gosto muito. Ela vai falar que justiça restaurativa é uma filosofia que enfatiza a cura e a responsabilidade para reparar danos, construir relacionamentos e fortalecer comunidades. Na verdade, a gente está falando de uma tecnologia ancestral que esses povos originários já usavam para lidar, mas mais do que lidar, para prevenir, resolver e transformar os seus conflitos, uma visão de justiça, uma visão de circularidade, de convivência comunitária, que a gente vai lá beber para a gente falar que isso é justiça restaurativa, né? Então, eles têm um modo de enxergar e de perceber justiça, muitas vezes distintos do nosso, né? Então, justiça restaurativa seria, então, justiça relacionada a um valor subjetivo de satisfação de necessidades, né? Então, diante de um dano, de um conflito, de uma violência, é muito comum que a gente tenha necessidades que fiquem ali descuidadas. Então, justiça restaurativa nesse sentido de vir e tentar restaurar o tecido relacional, o tecido comunitário, para que tenha um espaço ali da gente retomar o contexto da humanização, cuidar dessas necessidades e seguir de um modo relacional melhor. E o que é o programa Nós, então? Quais são as instituições que estão envolvidas nele? Então, o programa Nós, ele nasce ali em meados de 2018, muito com essa demanda de muitos conflitos escolares terem uma tratativa judicializada. Então, conflitos que quando iam ser investigados de uma forma mais detalhada, eles acabavam apontando para estratégias outras, que não tinham necessidade de terem chegado ali, né? Assim, num CIA-BH, por exemplo. Então, o nosso ele começa então a nascer muito dessa observação de outras formas de tratativa do conflito escolar, pensando como foco a própria educação e como que a educação tem muitas ferramentas que nos amparam, né, para a gente olhar para esses conflitos. E aí ele começa então um movimento de pensar então em outras formas de resolução de conflitos dentro da escola, com a implantação de núcleos de resolução de conflitos escolares. O Nós, né, essa sigla vem então desses núcleos de resolução de conflitos escolares. E reúne, além do Ministério Público de Minas, outras instituições do Estado? Reúne. Então, hoje a gente tem a Defensoria, a gente tem o TJ, a gente tem o TRT, recentemente passou, né, a integrar então o programa, o novo acordo de cooperação,
E a gente também tem as secretarias municipal e estadual que compõem, então, esse grande grupo para pensar, né, como que essas estratégias podem se dar de forma que a gente tenha uma tratativa melhor desses conflitos, mas ainda no âmbito escolar. E que estratégias têm sido usadas? A primeira delas, quando começa, né, é a formação desses educadores. Né? Então, a gente começa formando esses educadores de forma geral. Então, a gente tinha professores, tínhamos diretores de escola, tínhamos educadores de outras áreas ali, né, educadores da cantina, da limpeza, da manutenção, que vivenciaram a primeira formação. Então, eles começaram a ter contato com essa temática. Justiça restaurativa, práticas restaurativas, conflito, tratativas outras do conflito. Essa era a primeira fase. Então, houve um boom de formação, principalmente nas escolas municipais de Belo Horizonte. E a segunda etapa, que a gente chamava de supervisão, ela tinha um caráter mais prático. Então, a ideia é que a gente fosse, como fomos, para dentro das escolas e a gente pensasse, a partir desse subsídio teórico e conceitual, como aplicar dentro da escola essas estratégias de resolução de conflitos. Né? E isso culminou na inauguração de câmaras restaurativas em algumas escolas aqui em Belo Horizonte, que são, então, essas câmaras, elas reúnem pessoas dessa comunidade escolar, aonde os conflitos vão aportar e elas vão pensar ali a melhor forma de tratativa. Mas não é só uma perspectiva de resolução, é uma perspectiva também de prevenção. Né? Então, o intuito é que essa câmara ela também apoie a escola a pensar ações e atividades de prevenção ao conflito e também de transformação. Transformação no sentido, como que a gente aprende com esse conflito que aconteceu para que ele não aconteça novamente. Então, a gente teve essas duas fases. Né? A gente teve aí 2018, 2019, a gente vem assim com essa primeira fase. Quando foi ali em meados de 2021, pós-pandemia, a gente vai retomando isso com as escolas para essa segunda fase. Então, o funcionamento originário, ele foi mais ou menos esse. Uhum. E tem um centro de apoio para esse programa? Onde que ele fica? Como é que funciona? Então, a gente não tem um centro de apoio, né? Até porque a gente tem uma descentralização também, né, da própria escola. O que a gente tem, o que foi acontecendo foi que as escolas, elas foram se relacionando com as pessoas que iam, a gente chama as tutoras, os tutores do programa Nós. Então, a gente ia para dentro da escola e a gente começava a apoiar essa comunidade. Você fala, você, terapeuta ocupacional, outros profissionais dessa área de justiça restaurativa, desses órgãos envolvidos? Não. O que acontece? Esses órgãos, então, eles se reúnem para pensar essas estratégias e aí começam, então, a emitir editais, né, para contratar mesmo pessoas que poderiam atuar dentro das escolas, que já eram facilitadoras. Uhum. Então, a gente tem uma diversidade de formação, assim, de graduação, de formação profissional, mas todas com esse saber, né, assim, de ser facilitadoras e facilitadores de justiça e práticas restaurativas. Então, essa turma começou a ir para dentro das escolas, né, e começou, então, a fornecer esse apoio. O que acontece é que a gente não tem uma etapa posterior a essas duas primeiras etapas. Uhum. E as escolas traziam uma carência muito grande de continuidade, porque muitas vezes passavam pela formação, a gente fazia uma implantação de uma câmara e a gente se retirava desse contexto. Mas a gente está falando de uma transformação, de uma mudança de cultura, isso é complexo. Então, elas demandavam um apoio posterior. Então, vocês podem vir na escola, assim, porque a gente está muito envolvido com o conflito, talvez seja alguém que venha sem a contaminação desse olhar de fora. Então, essa terceira etapa é algo que a gente precisa pensar enquanto programa Nós. Né? O que a gente tem é iniciativas próprias. Por exemplo, o ABA, ele nasce muito dessa demanda. Né? A gente tem o Raízes também, que é um outro centro de justiça restaurativa, que nasce dessa demanda das escolas por continuidade. Então, a gente continua, não no sentido de tutelar a escola, mas no sentido de ir fornecendo esse apoio, porque eu acredito que apoio é algo que a gente precisa sustentar mesmo, porque os desafios... é um processo que eu imagino que seja permanente, né? Permanente, Laura. Nas escolas em que você atuou, que tipo de conflitos você encontrou? Os conflitos são diversos. Os conflitos, eles são, muitas vezes, se dão na relação entre professor e corpo diretivo, né? Dentro do próprio corpo diretivo, que é composto ali por uma direção geral, um vice-diretor, uma supervisora, coordenadora. Os conflitos, eles se dão
entre os diferentes trabalhadores, né? Então, entre professores e educadores, por exemplo, da cantina, da limpeza, da manutenção, porque tem uma leitura de que ocupam papéis que dão importâncias diferentes, e isso é algo que quando a gente entra na escola, a gente busca desconstruir, então a gente sempre usa o termo educador. Você é um educador de sala de aula, tem um educador que é da cantina, porque muitas vezes a relação que o estudante vai estabelecer com quem está na portaria é uma relação que vai fomentar a educação, né? Muitas vezes até mais do que uma relação que vai se estabelecer com o professor. E os conflitos entre as próprias crianças, os adolescentes, os jovens, então brigas, né? As diferenças culturais que cada um traz, religiosas, né? Isso é algo que nesse momento as escolas têm conversado, é um desafio, né? A gente tem um momento, a gente está vivenciando ainda um momento de polarização política e as escolas não passam desapercebidas. Então a gente tem numa mesma turminha crianças e adolescentes que vêm então, né, de casa ou, né, dos grupos, dos seus núcleos, trazendo uma perspectiva que muitas vezes vem imbuída de um preconceito, de uma inflexibilidade para o diálogo. Então os conflitos se transformam em um terreno muito fértil de conflito. Então, eles são de muita natureza, assim. Embora o programa ele comece muito com uma intenção, talvez com um foco na criança e no adolescente que está ali, quando a gente entra na escola, a gente precisa fazer um diagnóstico desse território, porque muitas vezes o menos danoso é a relação entre criança e adolescente. A gente precisa repensar a relação dos educadores com o próprio processo de trabalho. Então, são muitos conflitos. Vamos falar mais do curso, então, de formação desses facilitadores do Círculo de Construção de Paz. Quem que é que participa? São só os educadores ou as crianças, né, os adolescentes também, alunos das escolas, participam? Atualmente, quem participam são só os educadores, né? Embora, quando a gente entre na escola, a gente tenha uma intenção de levar isso para as crianças, para os adolescentes. Mas, atualmente, quem participa são os educadores. Professores, corpo diretivo, supervisores. É mais essa parte, é mais envolvida nas questões pedagógicas da escola. Esse é o público-alvo, por assim dizer, né? Tanto de escolas municipais quanto de escolas estaduais, mas nas escolas municipais a gente teve mais campo para isso avançar. Você tem acesso a números, assim, de quantas escolas ou quantas pessoas já passaram pelo curso? Nossa, Laura, eu não tenho esse dado exato, mas se a gente começa a pensar que a gente teve muitas formações de 2018 para cá, a gente poderia dizer que talvez mais de 60% das escolas em Belo Horizonte municipais já vivenciaram essa formação. Claro que, infelizmente, isso não retira a necessidade da gente continuar, porque a gente sabe que muitas vezes o vínculo de trabalho faz com que aquele trabalhador não permaneça. Então, às vezes, a pessoa que passou pela formação em 2018, ela nem está mais na educação, né? Mas a gente tem aí mais de 60% das escolas municipais de Belo Horizonte vivenciaram essa formação. E como é que foi a resposta, né, dos alunos, principalmente, a esse trabalho feito e da integração, né, entre os educadores e os estudantes? Sim. A resposta, muitas vezes, Laura, ela surpreende a gente. Porque quando a gente chega na escola, tanto nós, facilitadores, quanto os professores, às vezes a gente tem expectativas, muitas expectativas, né? Assim, inclusive de uma melhoria muitas vezes impossível de acontecer no sentido assim da velocidade, né? As coisas podem acontecer, mas elas têm o seu próprio tempo porque nós, seres humanos, temos o nosso tempo, né? Então, a resposta das crianças e dos adolescentes ela é muito interessante, porque eles têm uma disponibilidade para a escuta e para o diálogo que muitas vezes a gente subestima. Então, quando a gente chega e a gente começa então, né, os professores começam então a adotar um outro olhar, a criar espaços dentro da sala de aula para que as crianças e os adolescentes comecem a dizer da perspectiva deles sobre a educação, a gente tem uma transformação significativa. Porque aí a relação, inclusive, com a própria educação, ela começa a mudar, né? E aí o professor, ele consegue também ter um alcance maior sobre as demandas, inclusive individuais de cada criança e de cada adolescente que está ali.
né? Então já teve vezes da gente ir para a escola, onde a gente tinha um tensionamento muito forte na relação entre determinados professores e a turminha, e a gente começa então com um círculo só com as turminhas, e a gente cria um espaço ali, né, de diálogo. Isso é uma coisa importante, porque essa necessidade de escuta, de reconhecimento, de pertencimento, as crianças e os jovens. Exatamente o trabalho de mediação, né? Isso. Eles trazem essa necessidade. Quando você cria um espaço que você vai falar, não, eu estou aqui para te escutar. Você tem um conhecimento que eu reconheço e que é válido para as construções que a gente quer fazer. Você pertence. Como pertencente, você tem contribuições únicas e agregadoras. A gente começa a perceber que eles se engajam. E aí eles começam, olha, então eu gostaria de propor que a gente pudesse não fazer uso do celular durante a aula. Isso bem antes dessa lei, né, que agora é uma lei. Então, quando a gente começa a construir esses espaços, a gente começa a levantar novos acordos de convivência entre eles. E como eles participaram, a chance deles sustentarem e defenderem é muito grande. E aí a gente começa a fazer um trabalho apartado com os educadores e depois a gente traz e reúne e a gente começa a validar aquelas construções de forma coletiva. Então a gente tem como resultado desse trabalho turmas e professores que construíram coletivamente estratégias para, por exemplo, um dia que a turma está muito agitada. Alguns construíram um objeto de fala, então só fala quem está com o objeto, né? Então a gente não tem uma disputa, a gente não tem um professor que tem que ficar gritando para fazer valer a voz dele. Isso é muito interessante, como é que a gente começa a ver que uma turminha, isso arrasta, porque eles conversam no recreio, lá na minha turma está super legal, lá eu posso dar opinião, e aí eles começam a ficar empolgados com aquilo, e isso vai reverberando, né, de uma forma que toda essa comunidade de alguma forma é beneficiada por esse trabalho. Raquel, nos casos graves de violência em que os adolescentes têm que ser privados de liberdade, né, casos de ataque, que a gente tem visto muitos, há um trabalho também nas unidades em que eles ficam recolhidos? Sim. Hoje a gente tem na estrutura da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo um núcleo que a gente chama de ENOS, que de alguma forma ele também vem aí como um braço do nós, né? Eu tive o privilégio e o grande desafio de coordenar esse núcleo durante aproximadamente 2 anos. E qual que era a ideia? Era a gente levar, então, essa proposta da justiça restaurativa para dentro das unidades socioeducativas, principalmente de privação total e de privação parcial, que são as unidades semi-liberdade, né? E qual que era a ideia, Laura, imbuída nisso? É que muitas vezes o processo de aplicação de uma medida socioeducativa, por mais que ela contenha esse nome, por mais que ela seja contextualizada ao ECA, que tem toda uma prerrogativa de um tratamento educativo, socioeducativo para esses adolescentes, a visão que muitas vezes ele tem disso é apenas de uma punição. Então, a gente está falando de um processo de responsabilização passivo, em que esse adolescente, esse jovem, ele não participa. Quando a gente começa a trazer a possibilidade das práticas restaurativas para dentro dessas unidades, é um processo de fomentar uma responsabilização ativa, onde eu olho para o dano que eu causei e eu consigo reconhecer esses danos e esses efeitos e começo a criar, então, a responsabilidade de tentar repará-los. E aí o adolescente ele começa a mudar essa perspectiva. Então eu não estou aqui porque alguém achou que eu fiz alguma coisa errada. Eu estou aqui porque, de fato, eu tive uma conduta que gerou danos para as outras pessoas, inclusive a minha família, que vem me visitar aqui, muitas vezes sem condição financeira de fazê-lo, uma mãe que está sofrendo, às vezes as mães chegam, né, já chorando na portaria, enxugam as lágrimas para os filhos não ver. Então você tem uma ampliação desse processo. E nesse processo de responsabilização e de reconhecimento, a gente também tem uma redução da possibilidade desses jovens reincidirem, né? Maravilhoso. Para finalizar, o mês de abril tem um histórico assustador, né, de violência nas escolas, desde aquele massacre nos Estados Unidos de Columbine. E isso é muito repercutido na internet, né? Foi um caso em 1999, mas depois disso aqui no Brasil ocorreram vários casos, né? A gente teve aquele massacre em Realengo em 2011, foi cometido por um ex-aluno. Em 2023 a gente teve vários casos, foi um boom, né? Teve um ataque numa escola estadual em Goiás, 3 alunos de 13 anos, numa municipal do Ceará, também por um aluno, todos em abril. Nesse ano, o mês começou com um ataque planejado
e executado por alunos de 13 a 15 anos numa escola municipal de Caxias do Sul e contra uma professora. Na sua opinião, esses movimentos de incentivo à violência na internet podem estar contribuindo para que a gente tenha tantos casos assim, envolvendo estudantes, adolescentes? E como que a gente combate uma coisa dessa? Pergunta difícil. É sim. Né? A lei veio para ajudar, né? O celular Vem. fora da escola já ajuda em alguma coisa. Né? Já ajuda porque, inclusive, dá um respaldo para esse professor, para esse diretor, para esse educador, para além de ser lido como alguém chato que quer tirar o meu celular. Então, já dá um respaldo, né? Isso é muito importante. Mas sim, eu acredito que tem uma influência grande, porque se tem algo da violência que a gente precisa entender é que ela é dinâmica. Né? Então, muda-se o contexto, ela também muda porque ela acompanha. Então, hoje a gente tem o cyberbullying, por exemplo, que é algo que a gente precisa aprender, é relativamente recente e que tem trazido uma série de desafios, porque é algo que acontece fora do contexto da escola, dentro de uma plataforma, de uma rede, mas que muitos desses desdobramentos, eles se dão dentro da escola. Né? Então, realmente, a violência, além de ser dinâmica, ela é multifatorial. Então, as redes, elas têm contribuído nesse sentido. E aí eu resgato, Laura, o que a gente traz num primeiro momento. Assim, é como que a gente traz para dentro da escola espaços dialógicos onde a gente pode falar sobre isso. Porque a gente tira a invisibilidade de uma rede, porque ali qualquer pessoa pode, de uma forma invisível, não anônima, falar uma série de coisas, empreender uma série de atos. Mas quando a gente traz para o contexto da escola, tem tom de voz, tem rosto, tem olho no olho, né? E a gente sabe que espaços esvaziados de diálogo, eles são espaços mais propensos à violência. Então, o que eu diria é para as escolas empreenderem espaços, construírem espaços dialógicos para falar sobre o que representa, o que é violência para cada uma daquelas pessoas, daquelas crianças e adolescentes, quais estratégias eles pensam, como eles foram afetados com isso, porque eles hoje dominam, né? Crianças, adolescentes, principalmente jovens, eles dominam essas ferramentas. Então, quem melhor do que eles para nos dizer também sobre os efeitos e que estratégias a gente pode utilizar para combater e enfrentar essa violência, né? Então, a minha aposta é a reinauguração do diálogo mesmo. Vou te agradecer demais pela entrevista, papo imagina, bom obrigada. E necessário, né? Obrigada, Laura. Bem-vinda, volte sempre. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, viu? E a você que esteve nos assistindo, confira outros programas neste nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas Gerais no nosso site e nas redes sociais na internet. Eu volto em breve, até!